Boa noite a todos. É muito importante a vacinação contra a influenza. Ela está ocorrendo, teve início no dia 23 de março. É uma vacina de extrema importância para reduzir as complicações, os óbitos e também as internações decorrentes dos vírus da influenza. Então, é muito importante que a população que faz parte dos grupos prioritários de vacinação, que façam a vacina, que sejam vacinados. Esse ano nós antecipamos a campanha nacional de vacinação contra a influenza em 3 semanas, em virtude do mundo estar enfrentando a Covid-19, com o intuito de proteger antecipadamente a população contra a influenza, resolvendo assim, minimizando a sobrecarga dos serviços de saúde. Essa campanha, ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase, ela iniciou no dia 23 de março e contemplou a população idosa, acima de 60 anos ou mais, e os trabalhadores da saúde. A segunda fase, ela foi iniciada no dia 16 de abril. Nessa fase, foram contemplados os profissionais das forças de segurança e salvamento, as pessoas com doenças crônicas, os caminhoneiros, os profissionais de transporte coletivo, onde se encaixam motoristas e cobradores, e também os profissionais portuários. Além desses, a população indígena e também os funcionários do sistema prisional. A terceira fase, ela teve início no dia 11 de maio e o seu encerramento se dá no dia 5 de maio. Então, temos ainda um tempo para a população que não buscou o serviço de vacinação, ela busca esse serviço no decorrer dos próximos dias para ser vacinada, tendo em vista a importância que essa vacina tem. Na terceira fase, estão contempladas as pessoas com deficiência, as crianças, as gestantes, as mulheres no pós-parto até 45 dias, os professores e a população de 55 a 59 anos de idade. Lembrando que aquelas pessoas que não se vacinaram na primeira e na segunda fase, ainda têm oportunidade de se vacinarem na terceira fase até o final da campanha. Pode passar. O público-alvo de vacinação dessa campanha, em quantitativo, é 77 milhões,7. Nós vacinamos até o momento 62,7% do público-alvo. A nossa meta de vacinação, enquanto Programa Nacional de Imunizações, é de vacinar 90% dos grupos prioritários. Na fase 1, nós tínhamos uma população de 25 milhões de pessoas e vacinamos 113. Então, nós ultrapassamos o percentual de 90%, atingimos a meta preconizada. Na fase 2, que eu já elenquei os grupos priorizados, nós estamos com uma cobertura vacinal abaixo da meta preconizada de 64%, sendo esta a cobertura. A fase 3, ela foi dividida em 2 etapas, contempla nas 2 etapas em torno de 35 milhões de pessoas, vacinando até o momento um percentual bastante baixo, de 23,2%. Lembrando que essa terceira fase tem grupos importantíssimos de serem vacinados, dentre eles crianças, gestantes e puérperas. O total de doses distribuídas até o momento pelo Ministério da Saúde é de 74,9 milhões de doses. O total de doses aplicadas e registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, que é descentralizado para todos os municípios, foi em torno de 48 milhões.
dando um percentual de 65% das doses distribuídas até o momento. Temos uma estimativa de não vacinados dessa campanha ainda em torno de 29 milhões de pessoas. Quanto às coberturas vacinais, eu trago nesse gráfico, no eixo X, as unidades federadas e no eixo Y, a cobertura vacinal em percentual. E é uma cobertura em idosos e trabalhadores da saúde. Idoso é a barrinha mais forte, na cor azul, e os trabalhadores de saúde é a barrinha mais clara. Temos o Brasil que está em verde. Então, o destaque para trabalhador de saúde e para idosos, a nível de Brasil, é que nós já atingimos o indicador preconizado de 90%, tanto para idoso quanto para trabalhador de saúde. Em relação às unidades federadas, nós temos 2 unidades federadas que não atingiram a cobertura vacinal para trabalhador de saúde, que é o estado do Amazonas e Roraima. As demais unidades federadas e também Roraima e Amazonas, todas atingiram a cobertura vacinal para a população idosa, vacinando acima de 90%. Pode passar. Quanto aos grupos prioritários na segunda fase, as doses aplicadas nós tivemos em torno de 10 milhões de doses, numa população de 15 milhões. Então, nós estamos nessa fase com uma cobertura de 64%. Os grupos que menos buscaram o serviço de vacinação foram os caminhoneiros, os motoristas e cobradores de transporte coletivo, com percentuais de 27,3% e 39,6%, respectivamente. Mas vale destacar que nesse grupo, somente os privados de liberdade atingiram a meta superior a 90%, vacinaram 90% do público-alvo. Pode passar. Na terceira fase, nós estamos com as coberturas bastante baixas, e é uma fase que nos preocupa bastante por ter os grupos que eu já comentei anteriormente, de crianças, gestantes e puérperas. Temos os demais grupos que também são importantes e que estão com coberturas vacinais baixas. As pessoas de 55 a 59, as pessoas com deficiência e também os professores. Então, a cobertura vacinal para a criança está em 32% e para a gestante em 33%. Para as puérperas, 38%. Então, esses indivíduos, esses grupos priorizados, tanto os estados quanto os municípios, devem envidar esforços nesse momento de fazer essa vacina nesse público-alvo, utilizando todas as medidas já divulgadas pelo Ministério da Saúde a fim de evitar aglomerações. Então, os serviços de saúde estão orientados a vacinar, fazer a campanha nacional de vacinação contra a influenza, seguindo as orientações para evitar aglomerações. Essa terceira fase tem uma cobertura vacinal de 23%. Pode passar. Trouxe mais uma vez aqui um apelo em relação às crianças, que são, no gráfico consta a barrinha azul, as gestantes vermelha e as puérperas verde. Todas as unidades federadas estão abaixo de 90%. Então, nesse momento, é uma oportunidade que nós temos de fazer a divulgação desses públicos que não atingiram a cobertura vacinal e de buscar essa vacina. Então, essa população precisa ser vacinada, tendo em vista a importância que essa vacina tem na redução das complicações, das internações e também dos óbitos. Pode passar. Muito obrigada. Obrigado, Franciele. Então, fica aí o recado. A campanha de vacinação contra a influenza está ocorrendo. As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram, procurem o quanto antes um posto de vacinação para garantir essa imunização contra essa importante doença e também ajudar na resposta às doenças respiratórias no Brasil.
Vou passar agora para a atualização da situação epidemiológica do coronavírus no Brasil. Os dados até ontem, 19 horas, o Brasil tinha 374.898 casos de coronavírus, o que representa a segunda posição em relação aos países em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos. E a 51ª incidência, ou seja, o número de casos em relação à população mundial. Em relação aos óbitos, foram notificados até aquele momento 23.473 óbitos, era na sexta posição em relação aos óbitos confirmados e o 14º em relação a todos os países, em relação à população, o número de casos sobre a população. Próximo. Nós estamos no dia 72, a princípio que a gente identifica que a curva de casos do Brasil que está em preto, ela ainda é crescente, comparada com outros países que já estão passando por uma situação um pouco mais de estabilidade, até mesmo de retorno a uma nova normalidade, mas o que mostra que a situação ainda no Brasil ainda está de bastante risco e de bastante alerta para todos os serviços de saúde e para a população, em geral. Próximo. Mesma coisa em relação aos óbitos, nós estamos na 7ª e 6ª posição e a gente ainda identifica uma curva ao longo do tempo em relação ao número de óbitos confirmados, numa curva ainda crescente comparado com outros países. Próximo. Esse é o número de casos, só enfatizando, essa informação ela vai ser atualizada agora dentro de instantes, às 19 horas, mas só lembrar que nós temos até ontem 197.592 casos em acompanhamento e 153.833 pessoas recuperadas. E o número de óbitos nos últimos 3 dias equivale a mais ou menos 270, e com um adicional de 3.742 óbitos que ainda estão em investigação. Próximo. Essa é a distribuição espacial dos casos de óbitos por Covid-19 no Brasil, de acordo com o município de residência. Então, a gente observa que 67,7% dos municípios brasileiros já identificaram casos confirmados de Covid, e 27,6% dos municípios identificaram óbitos confirmados por Covid no Brasil, com uma tendência bastante pronunciada de interiorização, sendo que nós temos 45 municípios com pelo menos 1.000 casos já confirmados. Esses municípios estão marcados em vermelho, e 59 municípios com mais de 50 óbitos confirmados, que no slide, no mapa seguinte, ele está sendo apontado em preto. Próximo. Aqui mostra uma evolução, uma tabela que mostra a evolução de número de municípios em relação à detecção de casos de coronavírus. No dia 28 de março, nós tínhamos 297 municípios que tinham confirmado casos de Covid, mais ou menos 5,3% do total de municípios brasileiros. No dia 25 de abril, um mês depois, 1.721 municípios já confirmaram casos de Covid, dá mais ou menos 30,9%, e até ontem, 3.771 municípios, ou seja, 67,7%, tinham casos já confirmados de Covid. E quando a gente observa isso por região, hoje, até a data de ontem, 83,8% dos municípios da região norte já tinham identificado casos de coronavírus, 79,9% dos municípios da região nordeste também identificaram, 50,3% dos municípios da região oeste já tinham identificado o Covid, 63,4% na região sudeste e 56% da região sul, mostrando que existe uma diferença entre a ocorrência de casos, considerando cada nível territorial. Próximo. Essa é uma linha do tempo que a gente estabeleceu em relação aos casos confirmados de Covid no Brasil por semana epidemiológica, justamente para entender não só que o comportamento da pandemia no Brasil ocorre de forma diferenciada por região, mas também, dentro do tempo, ela ocorre de forma bastante espaçada. Nós tivemos na semana epidemiológica 9, mais ou menos no finalzinho entre os meses de fevereiro e março, o primeiro caso em São Paulo,
Na semana seguinte, nós tivemos confirmações de casos na Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Uma semana depois, outros estados como Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já identificaram esses casos. Na semana posterior, Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia, Sergipe, Tocantins identificaram os casos. E aí, na semana 13, Roraima foi o último estado a identificar casos, os primeiros casos de Covid no Brasil. Próximo. E essa é a linha do tempo em relação aos óbitos. Em detrimento de termos identificado os primeiros casos na semana epidemiológica 9, os óbitos por Covid foram confirmados a partir da semana 12, tanto no estado de São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e posteriormente, semana 13, mais um grupo de estados, semana 14, outro grupo de estados, na semana 15, o Acre, e na última semana, na semana epidemiológica 16, o estado de Tocantins. Então, eu enfatizo essa linha do tempo para reafirmar para todos que diferentes localidades estão em momentos diferentes em relação à pandemia, tanto em termos territoriais, mas também em termos de temporais. E isso tem uma influência principalmente na questão da sazonalidade, como eu vou estar enfatizando um pouco mais à frente. Próximo. Essa curva, esse gráfico, ele mostra a evolução de casos e óbitos de Covid, casos novos registros no Brasil, por semana epidemiológica. Então, a semana epidemiológica é um instrumento, um padrão internacional que a gente utiliza justamente para estar estabelecendo, durante aquele período de 7 dias, que começa no domingo e vai até o outro domingo, para que a gente tenha essa padronização e poder ter um acompanhamento mais imediato e com mais padronização em relação à dinâmica de ocorrência de casos de qualquer tipo de doença, no qual o coronavírus se enquadra perfeitamente nesse tipo de análise. Então, o total de casos acumulados, o Brasil tem uma taxa de incidência de 1.653 casos por 1 milhão de habitantes. Ou seja, a cada 1 milhão de habitantes, 1.653 já tiveram diagnóstico de coronavírus. E em relação aos óbitos, a taxa de mortalidade a cada 1 milhão de habitantes no Brasil, 105 105 evoluíram para óbito no Brasil desde o início da pandemia. Então, o que a gente observa com essas duas curvas aqui, o número de casos que está numa linha mais alaranjada, ele tem semana após semana sendo diagnosticados no Brasil, e mesma coisa, os óbitos eles estão sendo diagnosticados, estão sendo confirmados no Brasil. Isso demonstra dois pontos. O primeiro, que o Brasil ele já está conseguindo alcançar um certo nível, não é ainda o ideal, mas um certo nível adequado de testagens, e então a gente está conseguindo testar boa parte dos casos suspeitos que estão adentrando as unidades de saúde, e um percentual desses casos é confirmado. Mesma coisa em relação aos óbitos, ou seja, a gente tem avançado na questão na diminuição do subregistro, mas também demonstra que a doença está em crescimento no Brasil, embora, conforme eu vou colocar nos slides seguintes, essa evolução ela ocorre em diferentes momentos por cada região e por cada estado e regiões metropolitanas do Brasil. Próximo. Esse gráfico mostra a evolução dos casos na região sudeste. A região sudeste é aquela que apresenta o maior número de casos, 131.346 até os dados de ontem, e a taxa de incidência é 1.486 casos por 1 milhão de habitantes. Já em relação aos óbitos, são 10.584, com uma taxa de mortalidade de 120 óbitos por 1 milhão de habitantes. Conforme vocês podem ver, tanto na curva de casos quanto de óbitos, a tendência ainda é de crescimento semana após semana. Só para citar um exemplo, na semana epidemiológica 20, ou seja, há uma semana atrás, o número de casos na região sudeste era de 24.500, pouco mais de 24.500, e na semana passada, semana epidemiológica 21, o número de casos confirmados na região sudeste
passou para 37.400 e pouco mais de 37.400. Todos casos novos, não é casos acumulados. Casos acumulados, conforme todos podem ver, na região sudeste, do início até agora, foram 131.346 casos. Próximo. E a gente começa a observar estado por estado, com algumas características. Eu não vou citar a situação das 27 unidades da federação, isso vai estar bem detalhado no boletim epidemiológico que está sendo produzido e vai ser disponibilizado, acredito que até amanhã. Esse boletim vai estar com um detalhamento por todos os estados, mas vale a pena a gente fazer alguns destaques para entender justamente a dinâmica de transmissão e também tentar entender, dar subsídios tanto para as pessoas entenderem como está o comportamento da doença no país, na sua região, no seu estado, mas também auxiliar também os gestores na busca e nas ações de gestão, planejamento e de enfrentamento ao Covid-19 no Brasil. Então, São Paulo ele tem o estado com o maior número de casos, a curva ela é crescente, ela foi mais acentuada, ela teve uma semana, entre a semana 17 e 18, que deu um verdadeiro salto no número de casos confirmados, conforme vocês podem estar observando. Isso se deu principalmente pela questão da disponibilização de mais testes, e muitos testes que estavam represados acabaram sendo utilizados, e aí você teve esse aumento. Posteriormente, a gente identifica semana por semana que esses casos vêm ocorrendo numa tendência crescente, e em relação aos óbitos, também há um crescimento, embora bem menos pronunciado do que em relação aos casos, mas ele ainda é crescente. Quando a gente observa a região metropolitana de São Paulo, que é uma região de grande população, a gente pode percebe esse mesmo fenômeno entre a semana 17 e 18, mas começa a se perceber que o aumento em relação às semanas, ela vem acontecendo, agora não de forma tão pronunciada quanto o restante do estado. Então, embora nós entendamos que toda aquela região metropolitana de São Paulo tenha todo um grande número de casos notificados, a gente cada vez mais tem observado uma interiorização, tanto do ponto de vista de novas cidades litorâneas, como de cidades de interior, que estão diagnosticando os casos, e a resposta que as secretarias estaduais vêm dando para o enfrentamento está sendo adequada no sentido de não deixar que esse crescimento se dê de forma exponencial como algumas previsões e alguns modelos tinham previsto dentro dos seus piores cenários. Próximo. Região Nordeste, mesma coisa, temos 119.801 casos confirmados, agora a taxa de incidência, o coeficiente de incidência de 2.099 casos por 1 milhão de habitantes é maior, inclusive, do que a taxa de incidência da região do Sudeste. E a taxa de mortalidade, 114 óbitos por 1 milhão de habitantes, é um crescente, a gente observa um crescente, principalmente em algumas capitais, em algumas regiões metropolitanas da região Nordeste, mas ainda não é uma situação em que a gente possa considerar estável, e sim é uma situação de bastante atenção, tanto das pessoas, da população em geral, quanto por parte dos serviços de saúde. Próximo. Acho que o exemplo importante é o estado do Ceará. No estado do Ceará, ele vem, o fenômeno da mudança, você percebe que de uma semana 17 para 18, houve esse aumento no número de diagnósticos, passando de 2.000 para quase 7.000 casos confirmados, também por conta desse aumento na capacidade laboratorial, e o que a gente tem uma tendência na semana seguinte de uma certa estabilização, mas o que a gente observa na última semana foi um aumento no número de casos no estado do Ceará. Só que quando a gente olha a região metropolitana de Fortaleza, que é aquela que tem o maior número de casos, você percebe pela curva de casos que há uma certa estabilização. A gente não pode considerar ainda
mesmo com 3 semanas em que você não observa uma evolução proeminente no número de casos, mas você começa a perceber que há uma tendência de estabilização, que não necessariamente deve ser entendida como uma situação em que todos devem ficar mais tranquilos em relação a isso. Pelo contrário, devem ficar cada vez mais alertas para que justamente essa curva ela não siga uma tendência como outros estados e outras regiões de aumento descontrolado. Então, eu acredito que as ações que estão sendo realizadas pelos gestores, tanto estadual como municipal, dessas regiões, têm conseguido agir de forma bastante efetiva na redução de novas infecções. E a gente espera que a tendência permaneça, mas só as próximas semanas é que a gente pode identificar se realmente isso foi uma variação, uma flutuação, ou se realmente se trata de um processo que acho que popularmente as pessoas falam de achatamento da curva. Próximo. Região Norte, embora tenha somente 69.370 casos, bem menor do que o número de casos das regiões Norte, das regiões Sudeste e Nordeste, o coeficiente de incidência é 3.764 casos para 1 milhão de habitantes. O que demonstra que essa é a região que está passando por uma maior pressão, tanto do ponto de vista dos serviços de saúde, como também do ponto de vista da dinâmica de transmissão da doença. Os casos eles são crescentes ainda, mesma coisa em relação aos óbitos, e a taxa de mortalidade para essa região também é bastante elevada, são 230 óbitos por 1 milhão de habitantes, considerando todo o histórico. Próximo. Mas a gente começa, da mesma forma, a observar que o número de casos no estado do Amazonas, embora não tenha uma tendência linear de estabilização, ele começa a ter uma inflexão, ou seja, o ângulo dessa curva ele não está mais um ângulo ascendente, ele tende a um ângulo que a gente pode imaginar que possa haver um certo nível de estabilização. Embora, repito, seja muito cedo ainda para a gente definir e dizer que o Estado está passando por um pico da curva, como várias pessoas já acabam perguntando para o Ministério da Saúde. O que a gente tem de efetivo no estado do Amazonas é a redução do número de mortes. Você vê que semana após semana, nessas barras cinza, esses óbitos eles têm diminuído, muitos fruto do esforço tanto dos gestores de saúde, como também do próprio governo federal, que vem auxiliando e reforçando a resposta, a capacidade hospitalar de atendimento às pessoas por Covid. Então, a gente imagina que isso deseja e que essas ações elas sejam continuadas e que a gente consiga realmente impactar na curva de mortalidade. E a região metropolitana de Manaus, que concentra os principais municípios, é onde a gente consegue ver essa tendência ali em laranja de uma curva mais tendendo a instável. E acompanhado pela questão da redução das mortes. Então, o que eu quero deixar bem claro para todos é que a gente não pode considerar, com base nas informações que a gente tem, que nós estamos, que o estado do Amazonas ou que Manaus atingiu o pico e que tem uma tendência a decrescimento. Pelo contrário, é importante dizer que as ações elas precisam ser continuadas, as pessoas precisam continuar tomando devido cuidado, utilizando todas as recomendações que os órgãos de saúde têm, principalmente na questão da limpeza, da higiene, etiqueta respiratória, evitar espaços muito aglomerados e tomar muito cuidado para que não corra o risco de novas infecções. Próximo. A região sul, são 16.042 casos acumulados, ou seja, uma taxa de 535 casos por 1 milhão de habitantes. Ela conforme vocês veem, é uma região ainda que a pandemia ela não se comporta com grande magnitude quando comparado com outras regiões. A taxa de mortalidade é de 14 óbitos por 1 milhão de habitantes. Próximo. Mas, quando a gente observa o estado do Rio Grande do Sul,
também muito parecido com o estado de Santa Catarina, ele tem identificado nas últimas semanas um aumento no número de casos. E não só nas capitais, nas regiões metropolitanas, mas também com um processo de interiorização. Eu coloco aí a região da Serra Gaúcha, que você teve um aumento, embora em menores proporções do que outras regiões do Brasil, mas você começa a identificar um aumento no número de casos, mostrando que essa tendência de interiorização da pandemia ela pode se tornar bem real nessas regiões, assim como nos outros estados. E lembrando que é uma coisa que a gente enfatiza. Quando a gente fala das regiões norte e nordeste, principalmente, a sazonalidade, ou seja, a série histórica de casos de doenças respiratórias nos últimos 10 anos, ele mostra isso, que o pico, geralmente, dessas doenças, tirando a situação do coronavírus, ela se dá nos primeiros meses do ano, fevereiro, março, abril, em que você tem um aumento de pluviosidade, de chuvas, da ocorrência de chuvas, e as pessoas acabam se aglomerando, fechando janelas, se colocando em espaços mais restritos, e com isso facilita a transmissão de doenças respiratórias, principalmente as doenças virais. Já nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, esse pico da sazonalidade, essa sazonalidade reconhecida de transmissão de doenças respiratórias se dá com o aumento, com a diminuição das temperaturas. O frio faz com que as pessoas se fechem dentro dos ambientes e por conta disso, no momento em que um vírus está disponível e circulando na população, você começa a aumentar o número de pessoas que possam transmitir e serem infectadas por vírus. Isso tudo, no contexto de Covid, é que mostra a nossa grande preocupação para todo o Brasil, mas que vai se dar pelas perspectivas de maneiras diferentes. Então, a região sul e a região sudeste, exceto São Paulo e Rio de Janeiro, que já têm enfrentado isso, e a região centro-oeste, precisam se preparar cada vez mais para o enfrentamento dessa situação, e não só do ponto de vista dos gestores, mas também da população. Próximo. Região centro-oeste é uma coeficiente de incidência de 665 casos por 1 milhão de habitantes, uma taxa de mortalidade de 15 óbitos por 1 milhão de habitantes. Você vê uma pequena curva, ainda pequena em relação aos outros estados. Próximo. E aí eu mostro o crescimento, embora em menor magnitude, em Goiás, e o entorno do DF, que são os municípios goianos que fazem parte do entorno, você começa a ver essa pequena elevação. Então, a ideia de trazer esses slides, e que vão estar bem detalhados no boletim epidemiológico, é mostrar para todos que há, sim, diferenças regionais e que o Brasil ele deve ser analisado por cada caso, e as medidas elas devem ser proporcionais à situação epidemiológica local. Próximo. Aqui é só uma atualização sobre as hospitalizações. Nós temos até a semana epidemiológica 21, 173.819 hospitalizações por SRAG, sendo 54.951 por Covid. Lembrando que essa é uma curva de casos notificados, hospitalizações notificadas, e essa, na medida, e a gente, inclusive, tem conversado com os gestores estaduais e municipais para que haja uma diminuição no tempo, no atraso em que essas notificações sejam inseridas dentro do sistema de informação, justamente para a gente ter um acompanhamento em tempo mais oportuno sobre os casos graves de Covid. Próximo. E aqui, em relação às hospitalizações de SRAG que evoluíram para óbito, foram 36.792 hospitalizações que evoluíram para óbito até o momento, sendo 19.313 por Covid-19. Próximo. Esse gráfico ele mostra os óbitos por SRAG confirmados por Covid segundo a data do óbito. Então, por exemplo, nas últimas 24 horas foram atualizados 1.176 registros. 207 desses registros ocorreram nos últimos
3 dias. E, até o momento, o dia 5 de maio, ele foi aquele considerado com o maior número de óbitos ocorridos dentro de um único dia. Foram 548 óbitos nessa ocasião. E isso mostra que é uma dinâmica. Na medida em que os dados são atualizados, em que a gente tem o sistema de informação alimentado, a gente tem realmente essa informação por data do óbito, e lembrando que existe ainda um tempo, e pelos nossos prognósticos tem levado de 7 até 10 dias para essa informação chegar no sistema de informação. Então, fica aí o apelo para as secretarias estaduais, que eu sei que estão passando, tanto estaduais, municipais, rede hospitalar, eu sei que está passando por uma pressão muito grande em termos de resposta efetiva dos profissionais de saúde, mas assim, para que não esqueçam de colocar a informação, porque num contexto de uma pandemia em que os números mudam minuto por minuto, é importante que a gente tenha essa informação com mais oportuna o possível, até para desencadear medidas e ações de enfrentamento, e também planejar outro tipo de ação e melhorar a comunicação em relação à dinâmica da doença junto à população. Próximo. 69% dos óbitos foram em pessoas acima de 60 anos e 73% apresentam pelo menos um dos fatores de risco. Não há uma mudança em relação às semanas anteriores. Próximo. Em relação aos insumos para teste molecular, o RT-PCR, que é aquele teste em que você consegue identificar os casos no momento inicial, e com isso, inclusive, prover medidas tanto de tratamento precoce, de manejo adequado, como também medidas de isolamento individual para que essas pessoas não transmitam o vírus para outras pessoas e também para outros contactantes. Nós já, o planejamento era a aquisição de 13.918.259 testes, kits moleculares. Eles já foram adquiridos, 4.700.000 já foram entregues ao Ministério da Saúde, 3.100.000, pouco mais de 3.100.000 já distribuídos aos laboratórios, e que realizaram 460.000 exames. Próximo. Então, a evolução no número de testes do Brasil ela é nítida, né? Nós começamos em março com uma média de 8.725 exames, passamos para 40.000 em abril, e agora em maio nós estamos com 46.000, em média, exames sendo realizados por semana. Tem semanas que que os laboratórios realizaram mais de 50.000 exames, mas é essa média que tem sido mantida, ou seja, a gente já tem uma resposta adequada laboratorial brasileira. Próximo. E esse é um dado que sempre nos solicitam, quanto que o Brasil testa, tanto dos laboratórios públicos, como também os laboratórios privados. Nós estamos ainda em fase de conclusão da Rede Nacional de Dados para a Saúde, que vai fazer a integração de todas as informações laboratoriais de laboratórios públicos e privados no Brasil. Isso está numa fase final, a portaria está para ser publicada, de notificação compulsória pelos laboratórios públicos, privados, instituições, etc. E o que a gente tem no momento é que, nos laboratórios públicos, já foram realizados 460.102 exames. Os 5 laboratórios privados, os 5 maiores laboratórios privados, nós já fizemos contato com ele para que eles nos passassem essas informações. Então, desses 5 a gente já consegue obter um total de 411.737 exames, ou seja, somente com essa primeira avaliação nós temos um total de 871.839 exames realizados, considerando os públicos e os 5 maiores laboratórios privados de análises clínicas do Brasil, o que dá um total, uma taxa média de 4.252 exames para cada 1 milhão de habitantes. Embaixo estão os resultados dos exames positivos, mas acho que a principal mensagem desse slide é que nós estamos testando numa quantidade não a ideal, não aquela necessária para o tamanho, a magnitude e a dinâmica populacional do Brasil, mas muito melhor do que nos meses anteriores, mostrando todo o trabalho que vem sendo realizado, tanto pelo poder público, pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, como também pelos setores privados que estarão integrados nessa nova estratégia. Próximo.
Em relação aos testes rápidos, até o momento já foram distribuídas para os estados um pouco mais de 300 mil caixas com 20 kits cada, ou seja, pouco mais de 6 milhões e 600 testes distribuídos para o Brasil. Esses testes eles estão servindo tanto para a realização de inquéritos sorológicos, como também sendo utilizados para profissionais de saúde, profissionais de segurança e outros grupos específicos, considerando que o padrão ouro para testagem para casos novos no Brasil ainda é o RT-PCR, e os testes rápidos eles servem como estratégia adicional e complementar. Próximo. Então, basicamente isso. É importante, antes de abrir para a pergunta, é importante colocar para as pessoas que as medidas de higiene, de etiqueta da tosse e de proteção, elas devem ser enfatizadas, principalmente para as pessoas residentes da região sul do Brasil, que vão passar por esse processo de sazonalidade histórica de vírus respiratórios, de transmissão de vírus respiratórios, e que por isso precisam tomar mais cuidado para que não se exponham e não se infectem em relação ao coronavírus. Estimativas e questões que têm sido colocadas, que, por exemplo, é importante que o Brasil adquira uma imunidade de rebanho de 70% de pessoas infectadas para que a gente tenha uma diminuição no número de casos efetiva. Eu considero que essa não é a melhor estratégia. Se você não tem uma vacina, se você tem uma vacina disponível, essa sim, esse vai ser o alcance, o ideal, que a gente consiga vacinar 70%, 80%, 90% da população, para que com isso, essa população vacinada consiga proteger a população não vacinada. Então, enquanto nós não tivermos a vacina, que pelos estudos e pelas informações, cada vez mais a gente tem visto novas iniciativas internacionais e que pode não ser tão rápido, mas que podem levar a uma vacina num futuro próximo, a médio prazo, para que aí sim a gente possa estabelecer uma estratégia nacional adequada de imunização e proteção, como tem sido feito ano após ano, tanto para vacinas da influenza, quanto com a vacinação contra o sarampo, vacinação contra a febre amarela, BCG, pentavalente, e o Sistema Único de Saúde ele está preparado para dar essa resposta em termos de imunização. É isso, agradeço a atenção de vocês, senhores. Bom, nós vamos dar seguimento agora com as perguntas que nós recebemos previamente, de forma online. Nós temos aqui, antes, seguindo a ordem das apresentações, uma pergunta em relação à campanha nacional de vacinação contra a gripe, do Gésio Passos, da Rádio Nacional. Ele fala em relação de um anúncio pelo Ministério da Agricultura de imunização para trabalhadores em frigoríficos, que seria uma iniciativa do MAPA com a Associação Brasileira de Proteína Animal. E aí ele complementa perguntando em relação à autonomia para ampliar os públicos da campanha, se os estados possuem essa autonomia, como que funciona a definição dos grupos prioritários. Obrigada pela pergunta. Os grupos prioritários para vacinação, eles são trabalhados junto de um comitê técnico assessor em imunizações, verificando as condições dessa população e a necessidade da vacinação frente à doença elencada. Então, qualquer vacina que é implantada no Programa Nacional de Imunizações, além de passar por um comitê técnico assessor em imunizações, são realizados estudos de custo-efetividade para ver se essa medida é adequada ou não. Os estados, o Ministério da Saúde define os grupos prioritários e é importante que os estados sigam as orientações do Ministério da Saúde quanto aos grupos prioritários, uma vez que o planejamento de aquisição da vacina é em cima desses grupos. Nós recebemos também algumas perguntas sobre o tema casos e óbitos. O Luiz Cláudio Abreu, da Rádio Difusora Laguna, ele pergunta o seguinte: causa estranheza em algumas cidades o registro de óbitos, muitas vezes de ex-moradores. Sabe-se que o registro é anotado via Cartão Nacional de Saúde, que considera o local de residência.
Essa metodologia não torna o registro de casos confuso para a população, porque o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde não definem o registro dos óbitos pela cidade em que a morte ocorreu, embora a pessoa seja de outra cidade ou unidade da federação. O registro de óbito, de casos de óbitos, é feito pelo local de ocorrência. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. E deve ser anotado também no formulário a residência justamente para fins estatísticos, mas isso já é uma regra do SUS. A Natália Cancian, da Folha de São Paulo, ainda no tema de casos e óbitos, pergunta se houve conclusão da verificação dos casos registrados por estados como anteriores à data do dia 26 de fevereiro. Sim, os estados eles continuam realizando essa análise. Nós tivemos a informação de que vários estados já entraram em contato e já corrigiram. Acho que nós temos cerca de 20 casos em que ainda estão em investigação, mas conforme a gente tem verificado junto com eles, a maioria dos casos é de erro realmente de digitação. A próxima pergunta é da Carolina Moreno, da TV Globo. Quais são as regras de preenchimento da base do eSUS divulgada no Open Data SUS? Análises feitas com esses dados mostram muita divergência com as divulgações oficiais dos estados, além de muitas duplicatas. A migração do sistema anterior para esse já foi feita 100%? Que casos são incluídos nessa base? O Ministério da Saúde fez alguma checagem antes de publicar a base no Open Data SUS? Bom, a base do SUS, Vigilância Epidemiológica, que está disponível no Open Data SUS, ele pega todos os casos de síndrome gripal que foram suspeitos, notificados em qualquer unidade de saúde do Brasil. E a gente sabe que síndrome gripal tem um espectro muito amplo, ele pega desde resfriados, gripes, por diversas tipos de vírus, inclusive muitos deles vírus que nós já temos um certo grau de imunidade, e também por coronavírus. Então, por conta disso, o volume de dados que é notificado diariamente é muito grande, e boa parte desses casos eles acabam não sendo confirmados para a Covid, e que eles são geralmente o grande volume de dados, são casos de síndrome gripal no Brasil. Esses dados, a gente justamente colocou eles disponíveis para que todos tenham acesso e que possam fazer as suas análises da dinâmica de transmissão de doenças respiratórias. Na verdade, o eSUS Vigilância, além de monitorar os casos de Covid, ele consegue também monitorar os casos de síndromes gripais no Brasil, e aí a gente pretende que, na medida que esse sistema ele for incorporado cada vez mais à rotina do Sistema Único de Saúde, a gente possa ter uma evolução na informação dessas síndromes, e com isso a gente possa avaliar justamente em quais são os locais, em que situação a gente tem um aumento de gripes em geral. Então, essa é a ideia desse sistema, e para isso que a gente disponibilizou para todos utilizarem, realizarem suas análises, e paralelamente a isso a gente tem validado, fez a migração dos casos do sistema anterior, que era um formulário eletrônico que serviu para os primeiros casos de Covid no Brasil, mas a gente ainda tem trabalhado junto com os estados, junto com os municípios, e muitos deles já estão utilizando integralmente esse sistema, outros estão usando sistemas próprios, mas a ideia é que a gente tenha essa base de dados que faça o monitoramento das síndromes gripais no Brasil. Nós temos aqui também duas perguntas semelhantes, da Valquíria Homero, do Poder 360, e da Natália André, da CNN Brasil, que é sobre o formato de divulgação dos óbitos. Perguntam se o Ministério da Saúde voltará a divulgar as mortes confirmadas pela data do óbito. E complementando, ainda Valquíria Homero prossegue, perguntando se, além disso, há um crescimento no número de óbitos em investigação. Ela quer saber a que se deve esse fato e como o Ministério pretende agilizar o processo de análise. No boletim divulgado pelo próprio Ministério no dia 15 de abril, consta que a primeira morte ocorreu em 15 de março. Então, ela quer confirmar essa informação. Então, conforme eu coloquei anteriormente, existe um atraso, em média de 7 a 10 dias entre a ocorrência do caso
os primeiros sintomas, a notificação e a entrada no sistema de informação do CIVEP-Gripe, que é o nosso sistema de informação que coleta casos hospitalizados e óbitos por doenças, por síndrome respiratória aguda grave e também por Covid. Por conta desse atraso, que em alguns estados é maior do que o outro, a gente não consegue ter um número em tempo real pela data do óbito e também informações cruciais, como, por exemplo, as questões relacionadas à utilização, se ele utilizou, por exemplo, uma vacina contra a influenza, se ele tem comorbidade, se é um gestante, se é a faixa etária, outras análises que são fundamentais para que a gente observe a dinâmica da pandemia. Quando a gente tem um atraso nessa notificação, a gente acaba reduzindo muito o nosso poder de análise. E o que a gente tem feito em conjunto com os estados e municípios, o que o Sistema Único de Saúde tem feito e tem que fazer é justamente aperfeiçoar as técnicas e o trabalho da equipe que faz a notificação, tanto daquelas pessoas que estão na porta de entrada dos hospitais fazendo a triagem, aquelas pessoas que, a partir de um caso suspeito, preenche a ficha de notificação, a pessoa que vai fazer a digitação disso no sistema, o retorno da informação laboratorial, que também é feito manualmente. Essa amostra é coletada, sai um resultado laboratorial e tem que ter um ser humano para ir lá e digitar digitar esse resultado na ficha do sistema. Ainda, infelizmente, esse processo não é automatizado. E por conta disso e pelo excesso, para vocês verem, são 177 mil notificações de SRAG. O máximo que a gente teve foi 50 mil num ano. A gente, em menos de 6 meses, a gente já teve quase 3, 4 vezes mais o número de casos. Então, o sistema está adequado para receber isso do ponto de vista da informática, mas a estrutura de vigilância ela está sendo muito exigida e tem que ser melhor dimensionado. E para isso a gente tem conversado com os estados para prestar justamente esse apoio, inclusive contando com a colaboração de CONAS e CONASEMS. Nós abrimos um grupo que nós temos com jornalistas para receber perguntas de forma online em relação sobre as apresentações expostas. Nós recebemos uma pergunta da Letícia Casado, do The New York Times, que acredito que tenha sido contemplada na fala do senhor, mas eu vou ler caso o senhor queira fazer alguma complementação. A incidência de casos no Brasil é relativamente baixa, mas a subnotificação no país é extremamente alta. Quando devemos ter números mais próximos da realidade sobre a situação de Covid no Brasil? Qual a incidência de testes por habitante já feita até agora? Acho que a incidência eu apresentei naquele slide que mostra tanto casos laboratórios particulares e públicos, eu não me lembro agora de cabeça, mas se você puder colocar de novo no slide lá, mas essa é baseado nos laboratórios públicos e nos particulares dos 5 laboratórios, nos 5 maiores laboratórios da rede. Essa é a taxa de 4.252 exames para cada 1 milhão de habitantes. Em relação às perguntas anteriores, você podia, desculpa, por favor, Amanda, podia repetir só Claro. a primeira pergunta? Ela fala em quando devemos ter números mais próximos da realidade sobre a situação sim. da Covid no Brasil. Certo. Então, a gente está trabalhando com uma doença nova e que tem um certo nível de complexidade, principalmente na questão dos sintomas. Muitas pessoas têm sintomas leves, ou que a gente chama no jargão da saúde de oligossintomáticos, ou muitas vezes quase não apresentam sintomas. E podem transmitir o vírus para outras pessoas. Então, essas pessoas não são aquelas pessoas que procuram as unidades de saúde ou entram em contato para justamente acionar esse sistema de notificação. Geralmente, isso passa até desapercebido. A maioria dos casos que aparecem são pessoas que
tem os sintomas, seja um sintoma mais pronunciado, não necessariamente grave, e que esse é o que o sistema de informação consegue captar. A gente só vai conseguir ter a informação efetiva do número de casos que ocorrem no Brasil, de quanto por cento da população foi exposta, quando os inquéritos que estão sendo realizados por diferentes institutos, centros de pesquisa, comecem a ser divulgados. E com isso a gente vai ter justamente essa estimativa mais próxima da realidade do número de pessoas que foram infectadas no Brasil. Essa é uma limitação do sistema de informação, de qualquer sistema de informação que trabalha com doenças que tem um amplo aspecto, como eu falei, desde pessoas com sintomas leves, levemente assintomáticas, casos de gripe mais clássico, até aqueles casos mais graves. É muita informação e o que torna complexo mesmo essa notificação. Os inquéritos eles vão nos ajudar a estimar essa dimensão. Seguindo agora para o tema testes, nós temos uma pergunta do Ricardo Pedro Cruz, do portal R7. Ele pergunta o seguinte: uma pesquisa da Universidade de Pelotas, que contou com recursos do Ministério da Saúde, indicou que as maiores cidades têm até 7 vezes mais infectados do que indicam os dados oficiais. Com o novo cenário apresentado pelo levantamento, qual o impacto nas projeções da pasta? O Ministério da Saúde trabalha com qual estimativa de subnotificação? Bom, nós tomamos conhecimento ontem à noite dos resultados dessa pesquisa, mas nós estamos aguardando o recebimento formal dos resultados dessa pesquisa, que é financiada pelo Ministério da Saúde e faz parte de uma estratégia para acompanhar a evolução da pandemia no Brasil, justamente para ter essas informações e poder subsidiar outros tipos de ações. Então, a Universidade Federal de Pelotas ela ainda não entregou o relatório preliminar dessa fase da pesquisa e a gente está aguardando justamente para entender todo esse processo. E lembrando que a Universidade Federal de Pelotas, ela fala pela Universidade Federal de Pelotas, e o Ministério da Saúde fala pelo Ministério da Saúde. Seguindo ainda no tema de testes, nós temos também uma pergunta do Kaique Alencar, do portal IG. A fase 2 do programa Diagnosticar para Cuidar, que acontece agora nos meses de abril e maio, prevê a realização de 7 milhões de testes RT-PCR e de 9,5 milhões de testes rápidos, são chamados sorológicos, até o fim desta etapa do programa. Quantos testes de cada tipo foram realizados até agora? Então, conforme foi colocado, nós temos, somente em relação aos laboratórios públicos, 460 mil testes RT-PCR já realizados. A gente está finalizando, acho que estamos nos momentos finais da parceria público-privada e também de toda a estruturação da estratégia Diagnosticar para Cuidar. Então, a gente espera que nas próximas semanas a gente já tenha isso caminhando para que a gente amplie o número de pessoas testadas e, principalmente, que a gente consiga implementar uma ação de monitoramento de contatos, que é importante porque todas as pessoas que forem diagnosticadas com Covid no Brasil ou aqueles casos suspeitos, é importante observar quantas pessoas ela teve contato naqueles últimos dias. E por quê? Justamente para que aumente o monitoramento e a gente possa definir ações específicas para elas. Isso é uma estratégia que está sendo finalizada, vai ser apresentada essa semana para o ministro, que vai fazer a avaliação e vai dar o ok para que a gente possa startar isso dentro do Sistema Único de Saúde. E é uma estratégia que prevê ações tanto direcionadas a estados que estão com grande número de casos, um número de casos pequeno, mas também aqueles municípios que têm poucos casos ou quase nenhum caso em que vai poder se beneficiar dessa estratégia. Então, não basta apenas testar, mas é importante que os testes sejam feitos e que uma ação seja desencadeada. Agora, sobre o tema distanciamento social, a Maria Eduarda Cardim, do Correio Brasiliense,
Pergunta: quando o Ministério da Saúde pretende divulgar as diretrizes para balizar os estados e municípios quanto ao isolamento social? Qual o impasse? Nós hoje tivemos uma reunião com o CONAS e o CONASEMES, com a presença do secretário executivo Elcio, e que foi apresentado, foi discutida justamente essas medidas, essa matriz de avaliação de risco com as observações e os apontamentos feitos pelos estados e municípios. Nesse momento, a gente tem uma equipe que está fazendo a avaliação, temos algumas reuniões agendadas ao longo da semana, para que a gente possa, o mais rápido possível, disponibilizar uma estratégia, uma matriz para avaliação de risco pactuada entre os 3 níveis de gestão. Temos aqui algumas perguntas em relação à apresentação feita pelo senhor. O Jonas Valente, da Agência Brasil, quer entender melhor uma fala do senhor. Ele pergunta assim: como o secretário fala em maior notificação de mortes por Covid, se o número de mortes em investigação ainda está aumentando? Desculpa, pode repetir? Claro. O Jonas Valente, ele quer entender melhor uma colocação que o senhor fez durante a apresentação, que fala em relação à maior notificação e contrasta com o número de mortes em investigação que estaria aumentando. Ele quer entender melhor essas duas situações. Então, nós temos, em média, 3.500 óbitos que foram notificados dentro do sistema CIVEP-Gripe, que ainda estão aguardando conclusão da investigação, ou provavelmente estão aguardando o resultado laboratorial. E na medida que esses resultados saem, como eu falei para todos, esse resultado é divulgado, tem que ir para o local que fez a notificação, tem que ter uma pessoa para entrar no sistema de informação e fazer a atualização dessa investigação. Infelizmente não é automático. Então, por conta disso, a gente tem esse atraso. E na medida em que eles conseguem atualizar no sistema, outros óbitos são notificados dentro do próprio sistema de informação. Por isso que esse número ele não consegue baixar e reduzir. É uma dinâmica que vem acontecendo ao longo dos últimos meses, numa situação de limite que os sistemas de saúde e o sistema de informação têm vivido. Então, o que a gente pode identificar é que tem aumento de notificação, tem aumento de registros, aumento de testagens, mas ainda tem esse atraso, esse delay, e que se o sistema fosse automatizado, imagina o mundo ideal. Você coleta a amostra, coloca dentro de uma máquina, ela processa e ela já registra automaticamente dentro do sistema, que talvez isso com a RNDS, com a Rede Nacional de Dados para a Saúde, a gente possa ter uma facilidade maior nesse contrafluxo, nessa retroalimentação, a gente possa ter isso em tempo mais oportuno, mas não é uma perspectiva imediata. Então, o componente humano de notificação, de registro, digitação e de processamento laboratorial, ela é fundamental e está sendo bastante exigido nesse momento. A Camila Abrão, da Gazeta do Povo, e o Jonas Valente, da Agência Brasil, fazem perguntas, voltam no tema dos testes. Eles querem entender melhor em relação à realização, às entregas dos testes. A pergunta é o seguinte: na apresentação aparece que o Ministério da Saúde adquiriu mais de 13 milhões de testes RT-PCR, mas só recebeu mais de 4,7 milhões. Qual o motivo do atraso na entrega e como o Ministério pretende contornar a situação? E aí o Jonas Valente complementa do porquê foram realizados menos de 10% dos exames entregues ao Ministério da Saúde. Porque todo mundo está tentando adquirir esses exames, esses testes. Então, a capacidade de produção dos laboratórios, ela não é imediata. A gente não compra 14 milhões de testes desse nível na esquina. A gente tem que programar uma aquisição, o laboratório produtor tem que iniciar a produção desses kits. Eles têm, todos eles praticamente, a maioria deles são importados, então, além do processo de produção,
tem a vinda para o Brasil e a gente está passando por um problema de transporte aéreo internacional e isso acaba atrasando um pouco do tempo, mas todos os cronogramas de entrega eles estão sendo cumpridos de forma adequada. Então, tanto que tem 3 milhões de testes de kits já disponibilizados para os laboratórios estaduais para processarem suas amostras, nós estamos recebendo toda semana quantitativos adicionais, então isso tudo está dentro da nossa programação. Nós temos aqui uma última pergunta, considerando o horário, é do Dalton Almeida, da IPTV. Ele pergunta: estava previsto para essa semana a implantação do sistema de testagem em massa, em parceria com laboratórios privados. Acompanhando o número de mortes em investigação, é possível verificar que esse número vem crescendo diariamente, mostrando claramente a dificuldade de manter atualizado o estoque de amostras. Por que o sistema ainda não entrou em funcionamento? O que estaria atrasando? Então, o que eu coloco é que, conforme eu coloquei anteriormente, conforme eu divulguei anteriormente, a estratégia de diagnosticar para cuidar está sendo finalizada com a incorporação de uma nova estratégia, que é o de monitoramento dos contatos, porque não basta apenas a gente testar em massa, a gente tem que testar e tem que agir com inteligência justamente para que aquele momento de testagem seja um momento de identificação de pessoas com potencial de terem sido infectadas pelo vírus e que essas pessoas elas possam ser fruto de uma ação, seja de uma comunicação que os estados, que os níveis locais vão ter com essas pessoas, que você, nos últimos 7 dias, você teve contato com uma pessoa com um caso confirmado de Covid, e para isso você precisa ficar mais atento em relação aos sintomas, precisa ser acompanhado por um serviço de saúde. No momento que essa pessoa exacerbar os sintomas, ela tem que imediatamente procurar uma unidade de saúde, e se for o caso até ser testado, ou seja, são várias alternativas que a gente tem justamente para que não seja, o evento da testagem não seja um momento único, não seja um momento solitário, mas ele vai desencadear uma ação profunda e forte do sistema de saúde, principalmente da vigilância, tanto realizada pelos municípios, mas também pelas secretarias estaduais de saúde, no sentido de prevenir novas infecções, prevenir novos casos e, com isso, você conseguir ter uma redução na pressão hospitalar. Só para finalizar, agora realmente acho que cabe um esclarecimento. Alguns jornalistas têm nos perguntado em relação ao horário de divulgação dos dados, que agora após as 7. O senhor pode explicar por que do horário? Então, o que acontece em relação aos horários? Várias secretarias estaduais, elas passam o dia todo trabalhando, processando amostras, atualizando os relatórios, digitando novas fichas, encerrando notificações e investigações, ou seja, é um processo que ocorre todo dia, ininterruptamente, finais de semana inclusive. Então, o que a gente tentou durante um tempo, era estipular um horário de 3 horas da tarde para que pudesse ser feita a divulgação. Mas o que acontecia é que, quando a gente divulgava às 3 horas da tarde, era uma parcial, logo em seguida as secretarias estaduais divulgavam outros números. Então, existia esse descompasso, realmente, sobre o total de casos. Por isso que nós estipulamos o horário das 19 horas como o horário mais adequado para que a gente pudesse realmente fechar, que os estados quando eu falo estado, eu falo unidade de saúde, município e secretarias estaduais, eles pudessem finalizar esse trabalho que é feito de forma exaustiva e que nós pudéssemos consolidar dentro dos nossos painéis oficiais de divulgação de informações do Covid. Então, esse é o motivo principal para que a gente modificasse para o final da tarde, para que a gente pudesse ter essas atualizações. E, semanalmente, a mudança no formato das coletivas, ela justamente serve para que não basta simplesmente estarmos avaliando dia após dia
mas sim fazendo análises mais aprofundadas, como essa que eu apresentei para todos, por semanas, porque você consegue... quando você analisa por semana, você consegue fazer uma harmonização, principalmente por uma questão que já é fato. No final de semana, há uma diminuição do número de registros. Isso, semana após semana, chega sábado, domingo, diminui. Aí depois sobe, depois diminui, depois volta à normalidade. Então, por semanas, a gente consegue analisar isso de forma mais frequente, sem esse tipo de viés. Mas eu peço a compreensão de todos que, realmente, o Sistema Único de Saúde ele é muito complexo, ele acontece na ponta, e para a informação chegar até o nível federal, há uma série de processos, de requisitos, e que, por isso, nós consideramos que o horário das 19 horas, a partir das 19 horas, é o horário mais adequado para que a gente possa estar divulgando as informações. A divulgação dos dados, a atualização dos casos de óbito será divulgada nos próximos minutos. Só lembrando que amanhã, quarta-feira, nós não teremos coletiva técnica e retornaremos na quinta-feira com as coletivas técnicas. Obrigada. Sem perguntas presenciais no dia de hoje, agradecemos a presença de todos. Boa noite.